Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre órgãos reprodutivos de plantas, continuando com o assunto das aulas anteriores. A gente começou falando sobre a origem da célula, depois biologia celular, depois eh, anatomia, onde a gente começou a falar sobre meristemas e tecidos e depois órgãos vegetativos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre flores, frutos e sementes. Esse assunto é complexo, tá? Porque existe muita diversidade, tanto em flores, frutos e sementes. Na aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre anatomia. Assuntos relacionados à morfologia desses órgãos, não tem como a gente falar aqui, né? O nosso tempo é muito curto para isso. Então a gente vai se concentrar na parte de anatomia, de estrutura interna. No caso de flores, especialmente, a gente vai falar sobre gametogênese e a formação, os órgãos masculinos e femininos em flores, né? A formação do gametófito e a fecundação. Em frutos, como existe uma diversidade gigantesca em frutos, esse assunto vai ser tratado de forma muito superficial. Tá? Essencialmente, o que nós vamos falar de fruto é apresentar o portador de sementes, ou seja, é indicar o papel do fruto como portador de sementes. Por que isso? Exatamente por causa dessa complexidade nos tipos de frutos formados. São extremamente variáveis. E aí os tipos de células, as estruturas anatômicas variam conforme o tipo de fruto e não cabe em um curso básico como o nosso ampliar tanto assim a discussão nessa parte da anatomia. Acho que o ponto mais importante de tudo isso da aula de hoje é o início da apresentação de sementes. Semente segue essa complexidade de que eu falei em flores e frutos. Sementes são extremamente variáveis, muito complexas. A própria definição de semente é complexa, porque, enfim, existem definições diferentes, uma grande discussão até mesmo sobre o que é uma semente. E eu vou tentar, nesse caso, sementes, o meu grande objetivo é mostrar um pouquinho em termos da anatomia funcional, digamos assim, do que é uma semente, do que ela significa para o funcionamento da planta. E na aula de hoje a gente vai se concentrar na estrutura anatômica, né? Falar dessa parte da organização dos tecidos dentro das sementes. E na próxima aula, daí, a gente vai falar sobre o funcionamento de sementes, que também é um assunto complexo, né? Então, bem, assim, né, o objetivo dessa aula é falar um pouquinho sobre essa estrutura básica. De novo, porque é muito diverso, a gente só pode comentar isso em termos gerais. A gametogênese, em alguns pontos, ela é conservada entre as angiospermas, né? A forma como ocorre isso é relativamente conservada, mas também existe alguma diversidade. Em sementes, né, quando a gente for falar de semente lá na frente, eu acho que é muito interessante a gente concentrar na semente no papel revolucionário que ela teve durante a evolução. Né? Revolução é quando uma evolução é transformada, uma transformação no processo evolutivo. E a origem da semente foi revolucionária. E ocorre por causa, essencialmente, eu tenho lá dentro uma planta em miniatura, ela é protegida de várias coisas e também tem reservas nutritivas que vão ajudar essa plantinha a se estabelecer num local novo. Em essência, essa é a linha que a gente vai tratar de sementes, com esses argumentos.
Começando de flor, então, inicialmente, antes de falar de flor, eu quero ressaltar uma coisa que eu já falei antes, o esporófito e o gametófito. Eu já comentei que em briófitas, a parte dominante é o gametófito. E dali para frente, tanto nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a gente tem um esporófito dominante. O que que muda? Acho que, principalmente, o esporófito é diploide. Então, ele carrega parte do genoma materno e paterno. E com isso tem uma diversidade maior. E o gametófito é haploide. Tem só uma das partes. Né? É, e esporófito significa aquele que produz esporos. E gametófito aquele que produz gametas. São as duas fases de vida que todas as plantas têm. Né? Então tem uma alternância de gerações, uma geração esporofítica e uma geração gametofítica. Nas plantas superiores, então, o que a gente vê, a planta que a gente enxerga, é o esporófito. E o gametófito, onde que ele fica? Ele se desenvolve dentro da flor, nas angiospermas. No nosso caso, eu não vou discutir gimnospermas, eu vou me concentrar aqui em angiospermas. Então, a planta produz esporos. Esses esporos são haploides. E isso acontece lá dentro da flor. Esse esporo, que a gente basicamente não enxerga a olho nu, porque ele está dentro de órgãos específicos da flor, né? Dentro uh, do, do grão de pólen em formação ou dentro do óvulo, a gente não enxerga. Né? E ele vai se desenvolver, vai sofrer divisão celular, e esse crescimento desse esporo, que a gente pode chamar de germinação do esporo, né? Quando ele se desenvolve, vai produzir um conjunto de algumas células, o que é denominado gametófito. É como se fosse uma plantinha extremamente pequena, tipo 2, 3, 4 células, muito pequena, dentro de um local específico da flor. Tá? O grão de pólen e o óvulo. E ao desenvolver essa célula, uma parte disso vira gameta. Gameta masculino e o gameta feminino. Bom, aqui um exemplo de uma flor. Isso aqui é uma flor hermafrodita, né? Essa estrutura aqui, que é a estrutura feminina, né? O pistilo. Em cima dela a gente encontra, nesse caso aqui, os estames, que são os órgãos masculinos. Aqui a gente ainda está falando de esporófito, essas estruturas. É a partir daqui que vai ser produzido o esporo, e o esporo masculino vai germinar no estame, o esporo feminino vai germinar no estigma. Então, são esporos diferentes, masculino e feminino. E é claro, existem plantas que têm flores unissexuadas, tem plantas que têm flores hermafroditas. Tem plantas hermafroditas que têm flores femininas e flores masculinas na mesma planta. E tem plantas unissexuadas. Então, mesmo assim, mesmo aí tem uma variedade grande. Aqui um corte para a gente olhar por dentro, né? Aí o que a gente vê, se a gente seguir aquele tubo longo, né? Que forma o órgão feminino, né? Embaixo a gente vai encontrar o ovário. E dentro do ovário, os óvulos. Então, e é claro, a partir daí a gente pode olhar com mais detalhe esses conjuntos celulares que aparecem aí e entender melhor como é que isso acontece. Aqui um outro exemplo de uma outra flor, né?
No caso, é uma flor de soja, também uma flor hermafrodita, em que o fruto é do tipo legume. O fruto tipo legume é um fruto alongado em que as sementes ficam todas depositadas uma depois da outra. É o que a gente observa aqui, ó. Então, o ovário, que é essa região aqui, né, essa estrutura aqui, a gente vê essas pequenas protuberâncias, uma depois da outra, que é o início da formação do óvulo, né? Então, eu tenho aqui a célula-mãe do esporo, o megasporócito. É a partir dessa célula grande, que fica nessa região do óvulo, que vai ser formado o esporo feminino. Então, veja que ainda está longe de formar o gameta aqui. Aqui ainda está em formação o esporo. Na parte masculina, em cima dela tem uma estrutura que é relativamente parecida em todas as plantas, né? Antera. E nessa antera, normalmente com 4 sacos polínicos, há uma região, um tecido, em que ocorre, de novo, a formação do esporócito masculino. Vocês percebem aqui que aqui é chamado de microesporócito e aqui megaesporócito. Mega, de forma geral, se refere aos órgãos femininos, né, que são estruturas maiores, e micro aos órgãos masculinos, porque são estruturas menores. Esporócito se refere à estrutura que vai produzir o esporo. Essa aqui é uma flor de lírio, né? Também é uma flor hermafrodita. Essa parte esbranquiçada, verde bem clarinha aqui, é o órgão feminino. Então, vocês veem aqui as estruturas. Essa parte de cima é o estigma, que é o órgão receptor feminino. Então, ela possui uma região relativamente aderente. Tá? Então, o epitélio, a epiderme dessa região é preparada para receber pólen. Pólen é essa estrutura que vocês estão vendo amarelada aqui, está se soltando das anteras, e nesse caso carregada pelo vento ou por polinizadores, chega ao estigma, e quando atinge o estigma, o grão de pólen germina e vai se desenvolver, vocês vão ver mais para frente, vai emitir uma estrutura semelhante a uma raiz, que a gente chama de tubo polínico, que vai se desenvolver por toda essa região. Então, vai ter aquele esporo minúsculo, vai produzir uma estrutura que vai crescer por todo o estilete, até chegar ao ovário que fica lá embaixo. Tá? E vai chegar até o óvulo, onde vai ocorrer o processo de fecundação, e, sem muita estranheza, é muito semelhante ao que acontece nos animais.